E aí, pessoal, beleza? Agora a gente vai sair um pouquinho da estatística que a gente chama de univariada, né? Que a gente gera, por exemplo, medidas de tendência central, de variabilidade, de distribuição sobre apenas uma variável, para começar a colocar já até um pezinho na próxima semana, que é para a gente avaliar algumas estatísticas que nos dizem sobre a relação entre duas variáveis, tá? E hoje a gente vai falar primeiro de covariância, tá? Então, o que é a covariância? É uma medida que ajuda a entender o relacionamento entre duas variáveis, a associação entre duas variáveis, tá? Ela nos dá um número que vai indicar a tendência na relação linear entre essas variáveis, ou seja, elas se relacionam positivamente quando uma sobe, a outra sobe, e quando uma desce, a outra desce, ou é uma relação negativa, ou seja, quando uma sobe, a outra desce e vice-versa. Ou então não há relação, não existe relação linear nenhuma entre elas, também pode acontecer, tá? Exemplos de casos de covariância positiva, tá? A metragem de um imóvel e o seu preço, quanto maior a metragem, maior o valor, né, esperado de um imóvel. Preço da gasolina com o preço dos alimentos. Aqui um exemplo bem contemporâneo, né? A gasolina aumenta, o preço do alimento tende a aumentar junto. Então, existe uma covariância positiva nesse caso também, tá? Entendido isso, nós vamos passar aqui para um gráfico de scatter plot, tá? Que é um gráfico. Cada pontinho desse representa um ponto de dado que a gente mediu. Nesse caso aqui a gente está falando sobre apartamentos, tá? Então, cada pontinho desse é um apartamento. No eixo X aqui embaixo a gente tem a metragem, tá? Isso daqui não está em metro quadrado, obviamente, está provavelmente em pés, tá? Porque é um gráfico, um exemplo retirado de fora do Brasil. E aqui a gente tem em milhares de dólares, né? O preço de venda. Então aqui o preço de venda do imóvel em relação à metragem do imóvel, tá? Vocês podem perceber que existe um padrão, né? Por exemplo, a gente conseguiria talvez até traçar uma reta que explique melhor essa relação. Vocês percebem que os pontinhos, quanto mais o, a metragem do apartamento aumenta, os pontinhos tendem a ficar mais para cima, né? Notem, tá indo para cima, tá vendo? Então isso quer dizer que graficamente a gente consegue perceber aqui, como analista de dados, que existe uma relação linear entre nesses dados aqui, né? Essa reta vermelha aqui eu tracei justamente para ilustrar, né? Como seria, parece que existe essa tendência aqui, tá? Então, quando a gente calcula a covariância, a gente vai só entender se existe essa relação para cima ou para baixo, tá? Qual que é a fórmula da covariância? Mais uma vez, muda se a gente está falando de amostra, dados amostrais, ou se a gente está falando de dados populacionais, tá? Se a gente está falando de amostra, vamos lá. O que é a covariância? Não é necessário vocês terem também decorar nada do tipo aqui, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos a estrutura da fórmula. É um somatório, né? Uma vez que a gente tem vários pontos, né, da amostra, várias medidas, vários apartamentos, no caso ali, a gente vai somar muita coisa, tá? O que a gente vai somar dessa vez? A gente não vai somar só a diferença entre essas observações e as suas respectivas médias para uma variável, tá? Que seria o caso da fórmula da variância lá, se vocês lembram bem, né? A gente não vai só fazer isso, a gente vai fazer o quê? Uma multiplicação dessa diferença, dessa observação aqui em relação a uma variável, por exemplo, que seja metragem quadrada, a gente vai multiplicar isso para a diferença e para a distância em relação à média também do preço daquele mesmo imóvel. A gente vai fazer um produto disso. Produto você une as duas coisas e gera um número que representa essa união, né? Você multiplica essas duas variáveis, tá? E aí você soma essa multiplicação para todos os elementos da amostra, tá? Então percebam o quê? Percebam que se esses valores forem muito... Se quando esse valor aqui, x, for positivo, esse valor y aqui for negativo, você vai ter um número negativo aqui do produto, né? Da multiplicação.
aí a soma disso repetido várias vezes vai ser provavelmente um número negativo. Ou seja, covariância negativa, relação negativa. Enquanto que se geralmente, quando esse número for positivo, esse aqui também é positivo, o produto vai ser positivo. A soma de vários produtos positivos vai dar uma covariância positiva. Ou seja, a gente pode concluir que as observações elas se distanciam das suas respectivas médias de forma positiva, conjuntamente. Tá? É isso. Então, vocês veem que é um somatório não apenas de uma variável, mas de uma relação de duas variáveis. Tá? Isso é dividido pelo quê? Pelo total de elementos da amostra. E quando a gente está trabalhando com a amostra, a gente tem esse menos 1 aqui, que é um fator de ajuste para acomodar a incerteza que existe quando a gente está trabalhando com uma amostra. Tá? Então a fórmula é exatamente a mesma para a população, só que sem esse menos 1. Né? Então a gente tem aqui o valor da média populacional, que é o μ, em vez do x barra, né? E o N maiúsculo, que representa o total da população, de membros dentro da população. Tá? Essa é a fórmula da covariância. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. A gente tem 6 apartamentos, então, metragem quadrada e o preço deles, tá? O valor da covariância, aplicando aquela fórmula ali, pessoal, deu 14.173.450, tá? Esse número quer dizer o quê? A gente não sabe, ou seja, ele não tem exatamente uma interpretação muito bem definida, tá? Ele só diz que é um número, a gente pode ver que é um número muito grande, né? Então, e positivo, tá? Então, ele é um número muito grande e um número positivo. Então, a gente pode ter uma noção de que a metragem quadrada e o preço, eles são positivamente relacionados, ou seja, quando um aumenta, o outro aumenta, ou quando um diminui, o outro diminui, e numa magnitude aparentemente grande, né? Porque esse número deu muito grande, tá? Mas o mais importante que a gente vai ter mais contato é um coeficiente que é o primo da covariância, nada mais é do que a covariância de uma forma mais padronizada, que é a correlação estatística, tá, pessoal? Que aí é um número muito mais interpretável, que obedece a um intervalo fixo ali de valores. Então, isso a gente vai deixar para começar a ver na semana que vem, tá? A interpretação vai ser bem parecida com a covariância, então é importante que vocês saibam que existe a covariância e depois existe um derivado da covariância, que é a correlação, que também vai dar um grau de associação entre duas variáveis. Isso a gente vai ver na próxima semana aí. Beleza? Então agora, maior que zero, variáveis se movem juntas, covariam juntas, também dá para usar esse termo. Menor que zero se movem em direções opostas. Igual a zero, as variáveis não estão associadas, tá? Então seria isso, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.